Cá estamos. Mais Porra, um enorme, bate-papo. enorme prazer te ver, enorme Igual. satisfação em ter sido procurado por você, né, aonde eu me encontro. Porra, legal demais a iniciativa. Vi algumas lives tuas ali relacionadas, achei muito bacana. Né? Então, me senti Que super bom, que prestigiado, bom. inclusive. Não, você está numa lista de lendas de Florianópolis, né? Você deixou aqui um legado e continua construindo novos legados. Primeiro, quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite e perguntar se o áudio está legal para você, se você está me ouvindo bem. Para mim, o áudio perfeito. Tá? Não sei se para ti tá ok. Tudo certo, para mim está tudo em ordem. Então vamos começar do começo, né? Quem é o Leandro Adegas? Onde você nasceu? Você tem um sotaque meio nordestino, meio lá do Amazonas. Fala um pouquinho de Bom, onde você é. eu sou daquele povo que veio do Sul, nasci em Porto Alegre, na 1972, já faz algum tempo, e tive a sorte, talvez a felicidade de ter um crescimento profissional depois que eu mudei para São Paulo, e fiquei também um bom período por lá, e com base lá, morei bastante tempo fora do Brasil também, e chegou um momento que a mistura de esporte, saúde, bem-estar e o lado profissional me mostrou e me apontou que Floripa era o lugar que eu deveria assumir como minha casa. E fiz isso de corpo e alma, vim para cá e, cara, posso dizer que não sei se tem gente mais feliz que eu morando aqui, mas eu posso dizer que sou um dos mais felizes que mora aqui. Todo mundo que mora aqui, eu acho que é feliz. Mas, Leandro, você morou em São Paulo, você teve uma passagem pelo mundo do fashion, dos holofotes, das passarelas. Isso foi no Brasil, foi lá fora, você estudou lá fora. Como é que você foi introduzido para esse mundo do modelo? Em que ano foi? Dá uma lembrada nisso para nós. Bom, vamos lá. É uma longa história, eu vou tentar ser muito breve, né? Eu tive a sorte de ter um vizinho que chamava Jaime Renato, na época, um ator que fazia um programa de TV na Globo que chamava Planeta dos Homens, e o filho dele, o Marcelinho, a gente é contemporâneo, nós com 5, 6 anos de idade, o Jaime nos induziu a ser modelo fotográfico mirim. Né? Então eu comecei a Pô, brincar com esse pequenininha. negócio de moda com 5, 6 anos de idade. E pelo Jaime ser nosso vizinho na época lá, eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas que muita gente só via pela TV. Né? E naquela época, eu criança, vendo pessoas na TV, era o sonho de qualquer um. Fui ganhando tempo, trabalhei mais tempo como modelo mirim, daí parei depois, em função de escola e tudo mais. Com 16 anos, eu voltei a trabalhar como modelo e no ano de 1990 eu participei de um concurso que chamava Look of the Year, né, que era um concurso internacional de moda que a Famoso. Elos Muito patrocinava, o famoso. Elos Looking, né, Eu do conheci. qual eu tenho imensas, ótimas lembranças, né, e fiz muitos amigos ali, amigos que estão comigo no mínimo em lembrança e memória até hoje. E eu acabei, em 1990, mudando em definitivo para São Paulo, em função de ter ganho a etapa Brasil aqui daquele concurso e ter sido um dos finalistas da etapa mundial, que foi sediada no Brasil. Tive contrato firmado tanto para o Brasil quanto para fora, através desse concurso, para trabalhar como modelo, e nada fazia mais sentido do que morar em São Paulo, fazer base em São Paulo e começar a viajar para os destinos que o mundo da moda ditava. Sim, e nesse período foi aí que veio a tua percepção ao talento que você tinha para gastronomia, para esporte, para noite, para o showbiz? Ou foi quando você chegou em Florianópolis e falou, o que eu vou fazer aqui?
Jailson, tem uma coisa que é legal, assim, né? Eu escutei, quando criança ainda do meu pai, saindo de casa, ele falou, olha, tenta te integrar nos ambientes que tu vai morar, porque tu vai estar sozinho, convivendo basicamente ou quase exclusivamente com as pessoas do teu ambiente de trabalho. Pensa como que tu pode aprender o idioma, pensa como que tu pode literalmente conhecer mais pessoas que não são exatamente do mundo da moda para tu abrir tua cabeça e entender mais de cultura, entender mais dos ambientes e dos destinos aos quais eu estava. Eu estou sentindo um pouquinho de eco do teu lado, não sei, Jason. Estou quieto, estou sentindo uma vibração, talvez os movimentos teus, de mão e tal. Tá. E com essa orientação do meu pai, ou esse toque, esse insight dele, sempre que eu viajei, eu procurei trabalhar em bares e restaurantes, sendo de garçom, de atendente, na cozinha, em algumas baladas e tal, para literalmente aprender o idioma e para poder interagir com outras pessoas, porque viajar muito novo, num mundo completamente desconhecido, eu não tive a sorte que hoje muitas pessoas têm de estudar em escola bilíngue, e o inglês na minha escola existia, mas eu era um aluno que não era bom para aprender inglês. Então eu viajei achando que eu sabia alguma coisa de idioma, e quando eu cheguei nos destinos, eu percebi que eu não sabia nada de nenhum outro idioma, ou sabia muito pouco. E eu tive esse aprendizado paralelo que foi através de bares e restaurantes, porque é o que todo mundo falava que era mais fácil de arrumar um emprego, né? E eu fui buscando, através desse segmento de negócio, uma porta de aprendizado, né? Isso começou quando eu tinha lá, sei lá, 12, 13 anos de idade. Tinha um bar na esquina da minha casa, em Porto Alegre, que chamava Snoopy Lanches, ainda existe, né? E tinha dois caras lá, que é o João e o Ricardo, e eles eram meio que meus ídolos, assim, né? Os caras mais velhos, bonitões, estavam sempre com um monte de comida em volta, os caras descontraídos, e o barzinho deles era o ponto de encontro. E em função disso, e por isso veio também esse toque do meu pai naquela época, quando tu for, tu já gosta disso, então tenta aprender a partir daí. Talvez faça todo sentido. Então, foi bem bacana, assim, foi legal. E eu acho que, se não todos os países ou todos os destinos que eu fui, eu acabei aprendendo uma base de idioma, aprendi bastante sobre cultura local e me ajudou muito nessa relação interpessoal, né? Interpretar um pouquinho melhor o que são as culturas locais, como entender e respeitar essas culturas locais, o que me trouxe uma certa facilidade, talvez, para perceber melhor como funciona o comportamento humano, né? Respeitando as características de cultura e tudo mais, destino, entre outras coisas. E quando minha carreira de modelo, eu vi que já estava evoluindo no sentido assim, eu ter que buscar uma outra oportunidade profissional, foi natural migrar para o entretenimento e gastronomia. Oi, Jailson. Leandro? Oi, estou te escutando. Alô? Oi, estou te escutando. Sim, eu estava fazendo colocando fone de ouvido para ver se tirava o eco que você estava reclamando. Ficou perfeito. Vamos ver se agora melhora. Então, essa experiência que você estava escrevendo, ela foi o caminho para você investir aqui em Florianópolis? Você chegou aqui em que ano? O Taiko foi o teu primeiro negócio aqui? Não, eu comecei a trabalhar com entretenimento, onde eu fui proprietário de negócio, em relação a um acidente que eu sofri no ano de 94, né, em fevereiro de 94, vindo de São Paulo para Floripa.
E Poxa. como eu morava fora do Brasil e estava passando a temporada de verão aqui, acabei acidentando 11 de fevereiro, vindo para o Carnaval de Floripa, que para mim era uma data e é um momento na Floripa e festa, verão, Carnaval fazia sentido. Eu acabei sofrendo um acidente que foi um tanto sério. E como eu morava fora, eu não tinha plano de saúde. E por não ter plano de saúde, para pagar a custa disso tudo, eu falei com uma série de amigos e, pô, galera, vamos fazer uma festa para arrecadar fundo, para poder bancar essa despesa médica aí, vocês me dão uma força. E muitos amigos, né, muitos que são conhecidos em comum nosso, exemplo, o Du Borges é um deles, entre Sim. outros, participaram dessa festa para ajudar a gerar receita, né, para poder finalizar lá o tratamento que eu estava fazendo. E daí despertou o interesse e vontade de querer ser dono de negócio, porque eu vi que existia uma certa facilidade, uma certa habilidade e um network muito privilegiado que o mundo da moda proporciona, porque estando no meio como modelo, e daí a gente fala da figura caricata, pessoa modelo, né? Não o ser humano modelo. A caricatura de modelo te traz para os olhos dos outros uma certa referência. A palavra em si só fala, né, modelo. E eu tinha uma qualidade boa como modelo de passarela e, por sorte, e em função disso, eu acabei conhecendo muitas pessoas que eram protagonistas nesse cenário e que facilitava assim, o convívio sei lá, homens bonitos, mulheres bonitas, pessoas interessantes. E acabou sendo que meio que acho que uma conjunção que foi acontecendo naturalmente, né? Juntar o meu meio ambiente profissional com a necessidade que o ambiente profissional, entretenimento e gastronomia tinha, que era ter mais pessoas bonitas no ambiente, porque gente bonita é bom para os olhos de qualquer um, né? Então, Claro. restaurantes gostavam de ter pessoas bonitas frequentando, bares e baladas queriam ter pessoas bonitas funcionando, e eu tive uma sorte muito grande, isso já mais em 1997, o Ale Correia, que hoje é marido da Ana Hickman, né? Ele trabalhava como promoter num clube que chamava Clube Base, em São Paulo. Né? E nesse clube, o Ale chegou para mim, que a gente era modelo junto na época, e dele assim, Leandro, eu quero parar de ser modelo, já estou no meu fim de carreira, eu faço promoção aqui no Base e o trabalho é simples. Traz o pessoal, que é a nossa turma de amigos, para frequentar a balada no camarote e a gente ganha dinheiro com isso, porque a gente faz o trabalho de promoção. Porque eu estou apaixonado, completamente apaixonado pela Ana, ela não sabe disso e eu vou dedicar minha vida a conquistar essa mulher. E Sensacional. Ele me cedeu o posto profissional dele, eu assumi lá no Clube Base como promoter. Ele, por uma felicidade muito grande, ele acabou acertando o relacionamento com a Ana. A Ana ainda era menor de idade, eles anteciparam para casar cedo, ela tinha 16 anos, se não me engano. Então, assim, são histórias que se entrelaçam, né, de pessoas que, na época, era uma modelo que estava despontando, o Alê, exatamente com a minha idade, já querendo acalmar a carreira dele como modelo e querendo sair desse showbiz, vamos dizer assim. Conheceu a Ana, se apaixonou perdidamente, dele me proporcionou uma baita de uma porta de entrada. E eu fiz o meu trabalho lá dentro. Por sorte, também, os donos do Clube Base, eles eram, eu acho que ainda são, muitos deles, grandes protagonistas da cena eletrônica, principalmente do entretenimento no Brasil. Né? Então, a gente pode falar aí de Luiz Eurico Klotz, que além de DJ empresário, foi dono de uma agência de DJs muito grande. Betão Pandiani, que é um dono de restaurantes e aventureiro, que fez aí diversas travessias icônicas. João Paulo Diniz, que foi literalmente meu mentor e depois meu sócio,
né, aqui quando eu mudei para Floripa. Eu botei uma dedicação, uma energia tão grande nesse negócio que eu percebi que, bacana, cheguei num ponto que eu estou ganhando o suficiente, acho que meu próximo passo tem que ser dono. São Paulo, para ser dono, a gente tem que ter muito dinheiro, porque as coisas lá elas têm que ser de um padrão, vamos dizer assim, high-end. E eu vi a oportunidade de morar em Floripa e trazer muitas dessas experiências das viagens, do entretenimento, do como juntar público, interesse, pessoas bonitas. Na época, eu acho que os gaps de entretenimento que existiam aqui, acabei montando um bar que chamava O Santo, que filial desse bar virou o Taiko, em Jurerê Internacional, né? Acho que eu posso dizer que é o primeiro beach club aqui da região. Sim. E daí vem uma história aí desde do ano de 2000, morando em Floripa, já consolidado aqui, né? Eu já sempre vim para cá, mas morando aqui em definitivo desde o final de dezembro de 99. Daí montei o Santo, já virou o Taiko, daí abri mais uma série de outras casas aí que entraram na sequência. Pois é. Você deu uma contribuição importante para o turismo, certamente trouxe muito patrocinador para as suas casas, que eram sempre muito marketeadas, né? Muito, até plasticamente era bonito de ver as marcas integradas nos ambientes. E, de repente, você encerrou, acabou com o relacionamento com esses grandes patrocinadores, entregou os beach club. Foi aquela quantidade de ações lá da Associação dos Moradores que te encheu tudo, ou foi outra razão de você ter saído fora desse segmento? Na verdade, é uma mistura de tudo, né? Eu já estava com o Taiko, que depois trocou de nome, virou La Serena. Ele ficou 18 anos aberto. Né? Então, em Floripa, é uma vida, né? É uma vida, em Floripa não é fácil, né? Exato. Eu fui, por ter sido, acho que, o primeiro no modelo que foi praticado como beach club, eu sei que eu interferi muito positivamente para que todos os outros players entrassem em Jurerê também, porque o meu entendimento é que lá deveria ser um destino e não o meu lugar. Uma rota gastronômica, claro. Exato, porque se a gente pensar, né, no conceito de shopping center, por exemplo, tu até pode ir para a loja, escolhe uma loja que te venha bem. Ela pode estar na rua, pode estar num shopping, mas se tu quer ir naquela loja, nada vai te fazer mudar o curso. Né? Isso acontece com algumas pessoas. Mas a grande maioria das pessoas, ela quer ter uma experiência além do destino. Então, ela vai para um shopping center, por exemplo, porque ela, para ir na loja que ela quer, ela acaba passando por outros lugares que também chamam atenção e faz uma entrega melhor. Então, esse sempre foi meu entendimento, que se precisava transformar o que eu queria fazer do meu negócio, ampliando para outros players, transformar num destino, porque ficaria mais fácil de levar pessoas, inclusive, para o meu negócio. Porque uma vez a pessoa estando em Jurerê ou gostando de Jurerê, ou estando no meu negócio ou gostando do meu negócio, facilita para ela caminhando em um segundo, terceiro endereço e vice-versa. Perfeito. Então, como a gente sempre tem que pensar no volume de turistas, na sazonalidade e tudo mais, quando um turista gosta de um destino, uma praia, ou qualquer lugar que ela vai, né? Ela vai para o destino e ela quer entender um pouco mais do ambiente, conhecer mais coisas. E a iniciativa de colaborar para esses outros beach clubs entrarem lá em Jurerê foi no sentido de gerar experiência de fato para o turista, para ele ver que não precisava mais sair dali. Então, a ideia sempre foi formar destino, trabalhar com isso, e daí sim, usando as maneiras que eu aprendi, principalmente com o João Paulo Diniz e o Grupo Componente, o qual ele presidia, né, que era um grupo formado por 39 empresas, entre elas, na época, ele era sócio do Grupo Fasano, era sócio do Eco, do Gero, do Paride, bom, uma infinidade de locais, aí, Armani Café e tal. E a maneira de fazer o negócio era um lugar gostoso, não necessariamente perfeito, com atendimento descontraído e feliz,
não formal, onde entregasse uma experiência boa, mas que obrigatoriamente precisavam ter pessoas bonitas e ou interessantes, porque isso atrairia pessoas que queriam ver essas pessoas bonitas, né? Então acabou trazendo, usando o termo que muita gente usa pejorativo, trazia muito playboy, trazia muita gente que queria mostrar o que tem, né? Os show-off da vida. Os globais, né? Exatamente. Os globais. E com isso, a gente percebeu que existia a possibilidade de criar um novo desafio, né? Lá por 2004, quando a gente falou, pô, Saint-Tropez vende champanhe nas suas festas de fim de tarde. Por que a gente não tenta isso aqui no Brasil? Quando ninguém nem... Assim, era difícil alguém tomar um vinho de boa qualidade, né? Eram poucas pessoas que tinham a cultura etílica refinada, né? Não só refinada, mas conhecer um pouco mais de vinho, conhecer um pouco mais de borbulha, entender um pouco mais do assunto. Mas todo mundo tinha certeza que a borbulha era uma coisa chique, né? E naquele momento a gente falou, bom, vamos investir então, em vez de a gente ser um lugar que vende cerveja ou caipirinha, a gente vai focar na experiência de vender champanhe e espumante na praia. Você foi o inspirador do Clube da Champanhe das mulheres aqui, que tem centenas de mulheres no clube, ou veio antes de você? Olha, eu não sei se eu fui inspirador, mas eu sou um admirador da Adriana Altoff, como sempre fui do Max também, e que fizeram a base do Clube da Champanhe. E enquanto eu em Floripa, eles sempre foram extremos, não só queridos, gentis e grandes anfitriões, mas sempre me ajudaram muito com informação e com troca de conteúdo nesse sentido. Eu acho que a gente começou, talvez, meio no mesmo período. Bom, você encerrou a sua fase na área de gastronomia e passou a usar o seu talento como um consultor em áreas de saúde, bem-estar e esporte. Vamos entrar então no que é o nosso projeto, o nosso especial, que é Por Onde Anda, né? Então, por onde anda Leandro Adegas em 2022 e quase 23? Conta aí as últimas. Ou as penúltimas, né? Porque as últimas ainda não aconteceram. Eu acho que é importante falar assim, que tem um processo em tudo de criação, crescimento, maturação, e a gente sabe que chega um momento que a gente tem que entender que o produto venceu, né? Com a minha decisão e entendimento que casamento era a coisa que eu deveria fazer, e as coisas, da maneira que eu fazia, elas não combinavam, eu acabei tirando o pé e comecei a me desfazer das minhas posições nos negócios que eu tinha nesse segmento, entretenimento e gastronomia. E em 2018 eu acabei encerrando todas as minhas posições lá, quando eu vendi o endereço, o ponto ali onde era o Taiko. O casamento deu muito certo. A gente entrou numa fase que não está mais casado, mas continuamos grandes amigos. Tenho uma filha. E eu percebi que estar com a minha filha fim de semana era uma coisa muito importante, né? E de noite, principalmente. Em 18, então, eu parei, né? Encerrei tudo que eu tinha. Comecei fazer um curso na ESPM, de planejamento estratégico de marketing com ênfase em mídias digitais, para entender tudo e o quanto eu estava defasado e atrasado no conhecimento acadêmico. Sem dúvida. 20 anos na noite, pô, não tem como estudar redes sociais, né? Daí sei que, com isso, eu acabei em janeiro de 2020 fazendo consultorias para entretenimento e multigastronomia. Veio a pandemia, eu continuei o meu estudo, que eu entreguei meu material lá dia 10 de janeiro, né, de conclusão de curso, e eu estava fazendo uma consultoria. Em fevereiro eu fui um dos primeiros a pegar esse negócio, o Covid, aí, de uma forma brutal. E eu lembro. Foi feio. Eu noticiei aquela tua estada lá no hospital. Sim. Foi uma surpresa desagradável, né? Saber daquilo. Mas foi uma super experiência, viu? Foi bem legal. A parte ruim é ruim, mas a parte boa é fantástica. E o que me mostrou? Eu estudei
e tive a sorte de ter o convite do Cleberson Silvert, né, que foi presidente da Celesc, e naquele momento até hoje, CEO do Grupo Ascensos, que tinha uma vertical de negócio de energia, né? Gestão, comercialização de energia, o nome da empresa é Vector Energia, e ele me convidou para trabalhar. Você conseguia conversar na velocidade dele ou você pedia para ele baixar meio Cara, o ponto? Cleverson é um Muito cara rápido, que né? ele beira a genialidade. É incrível. Tem que tentar acompanhar, mas ele é um cara fora da curva, ele é sensacional. Só quis fazer um ponto vírgula aí. Desculpa aí, continua. Ele continua E CEO, você estava falando aqui, ele continua CEO? ele continua CEO, me convidou para trabalhar nesse mercado de energia como prospector de negócios, literalmente área comercial dessa empresa que chama Vector Energia, né? E eu falei para ele, cara, o que tem a ver energia com entretenimento? Eu não sei nada desse mercado, não sei nem diferença de watt e volt. Ele falou, Leandro, tu tem a coisa mais importante que existe para venda. Tu sabe lidar com pessoas, né? Então, aprender sobre energia, tem um monte de engenheiro na empresa que pode te ensinar ou falar por ti. Sugestão, fala com o Sandro Bittencourt, que é o presidente da empresa, eu te apresento para ele, abre uma porta para ser um prospector de negócio, um cara de vendas desse segmento que chama Mercado Livre de Energia, gestão e comercialização de energia para esse mercado. E o Sandro, cara, também outro que eu tive uma sorte absurda, que me ensinou assim um mundo, o cara com uma paciência absurda para me ensinar. E eu mergulhei nisso e percebi, e principalmente me abriu a cabeça para novos horizontes, novas possibilidades, né? Acabei fazendo um belo trabalho na área comercial nessa empresa, colaborei também com o projeto de marketing dessa empresa e fiquei por quase 1 ano e 8 meses trabalhando com eles, agora até o começo desse ano, e até março. E foi muito bacana, porque entender o cenário de energia no Brasil, o que faz acontecer, ter passado por uma crise hídrica, ter passado por pandemia, olhando para como que é composto o custo de energia, como que gera, o que o clima tem a ver, quais são as consultorias que precisa, ou seja, me botou numa imersão de estudo tão grande, um pouco de engenharia, muito de matemática, me botou numa imersão de estudo tão grande que me fez me sentir mais, não vou dizer mais qualificado, mas com vontade de aprender mesmo, porque eu tive como colegas excelentes professores num mercado novo que todo mundo sabe que é o futuro. Então foi muito bacana, né? E na sequência tirei umas férias. Quando eu voltei, o pessoal do Garden Family Friends, um clube de entretenimento e multigastronomia, alguns dos sócios, grandes amigos, me ligaram, pô, Leandro, tá de férias, mas quando tu voltar, vamos conversar? Falei, vamos, lógico. Voltei, já me pegaram no aeroporto e, porra, vamos ver, vamos fazer tal. E acabei que assumi o desafio aí de dirigir esse negócio, né? O Garden Family Friends, que é um endereço de multigastronomia, de bem-estar, de lazer, esporte, um hub de acolhimento para famílias, né? E visitantes, turistas, amigos. Ou seja, um lugar para ir e ficar, né? E da mesma forma, tu chega lá e escolhe o que tu quer fazer. Então, eu tô lá Como é que desde março. Então, vamos falar um pouquinho mais, com mais profundidade sobre isso, que eu acho que é interessante. Mas como é que você aplicou o teu aprendizado na ISPM, trabalhando com o Cleverson nessa empresa de energia? Teve como aplicar o teu aprendizado? Porque hoje você já se intitula como especialista em Branded Content e UX, com a experiência do consumidor, eu sei que você tem pela tua vida, né? Como é que numa empresa de energia você aplicou isso que você aprendeu na ISPM? Não necessariamente com essas características, né? Mas o curso da SPM me deixou claro a urgência e a necessidade de aprendizado contínuo, né? Então, me gerou a disposição
para a obrigação de estudar diariamente e ler diariamente sobre assuntos variados e diversos, né? Então, isso me fez olhar para o mercado de energia como um produto, como qualquer outro. Como é que eu vou transformar ou ajudar a transformar a Vector Energia num produto onde é uma empresa pequena que concorre com muitas gigantes, mas de que forma eu posso personalizar e qualificar o meu atendimento ou da empresa para os clientes. Então, a experiência do usuário, o user experience, literalmente é imergir dentro da empresa do cliente e mostrar para ele como que essa empresa deva olhar para o mercado de energia, como que ela gera economia, como que ela pode obter resultados positivos, seja nessa linguagem agora ESG, né? o gerenciamento com consciência, né? Então, quando tu fala, por exemplo, de energia do mercado livre de energia, tu tem como possibilidade comprar energia de fontes de energia renovável sustentáveis. Então, isso te chancela com selo verde. Então, os aprendizados, né, as fontes de aprendizagem, elas são múltiplas e elas se complementam, né? Então, acabou que ajudou bastante. Muito bom. Você tem hoje uma empresa de consultoria ou você hoje é um executivo contratado pelo Gartner? Como é que está essa tua disponibilidade de contribuir para quem tem interesse no teu expertise de 20 anos na gastronomia, no esporte, no mundo fashion e agora em Florianópolis no ambiente de shopping ao céu aberto, né? Como é que está o Leandro? Disponível, não disponível? Não, o Leandro é um cara que sempre está disponível. Eu acho que isso tem que ficar... sempre tem que se reforçar isso. Não o Leandro, mas qualquer profissional que almeje ser um profissional de ponta, ele sempre tem que estar disponível, né? Eu espero ser um profissional de ponta e trabalho duramente por isso. Eu fui contratado num formato para ser o diretor executivo, né? Com a característica de sócio operador, né? Então, a minha empresa de consultoria passou a ser o sócio operador do Garden. Sim, né? Então, sim. na figura do Leandro como diretor executivo. Tá, dá uma ideia desse Garden. Eu desconheço, sei que existe, mas nunca fui, não tenho ideia onde que é. Você pode dar uma ideia da área, do investimento que foi feito, do mix que existe? Está em implantação ainda? Já está maduro? Dá uma ideia. Bom, o Garden ele é um espaço de entretenimento e multigastronomia que é ancorado numa área de 6 mil metros quadrados, que tem diversos, a gente chama de players, né? O mercado chama de operadores. Mas por que players? Pela linguagem de operação. Então, hoje a gente tem no Garden um centro de treinamento avançado da Mormai, que é o Estúdio Mormai de treinamento e recovering para atletas que precisam fazer a recuperação pós-competição, por exemplo. A gente tem lá dentro a Malibu Beach Tennis, que é um espaço com 3 quadras de beach tennis, que também abre para outros esportes de quadra de areia, como futevôlei, faz uma série de eventos e torneios ali com esse perfil. Tem a Inlight, né, que é um estúdio de yoga que faz uma série de ativações lá dentro também para um público específico de bem-estar, de wellness. Tem o pessoal do MMA Fitness, que é um tipo de treinamento que acontece lá dentro. Tem Espaço Kids, né? Inclusive com área para comemorar as festividades dos aniversários das crianças, né? Uma área bem planejada, com Espaço Kids numa leitura muito moderna, né? A gente fala do restaurante Romã, que é o restaurante central lá, que ele tem uma pegada mais, como é que eu vou dizer, com mais cara de restaurante, um pouco mais para sentar e comer mesmo, do que propriamente para rolê,
para curtição, mas que acaba acontecendo por causa do ambiente. Temos o Shanti Sushi, que apresenta através do chefe do Reca, que faz um belíssimo trabalho. O Soy Alma e Fuego, que o Luca faz uma parrilla incrível com hambúrgueres feitos na brasa, então tem uma qualidade bem bacana. Do lado, uma cervejaria Dalon, com diversos rótulos. Agora, esta semana, abre um restaurante peruano, que é o Ancestral Cozinha Peruana, com o Bernardo, que é o chefe e o estruturador de tudo isso. Então, cara, as coisas que esse cara mostrou são incríveis. Do lado, o DOC Tapas e Taças, que é um espaço etílico, né, de vinhos, que mistura com petiscos. E também, para fechar, o Tomato, que são pizzas e pasta de um amigo nosso em comum aí, né? Já passou por aqui, por onde anda, ele já esteve aqui conosco. Não, então, e contribuindo mais 2 áreas de estacionamento, e o ambiente como um todo, ele cedia, através de um palco, ele cedia shows, apresentações locais, DJs e bandas, ele cedia atrações nacionais, como dia 1º de outubro tem Gabriel Pensador, dia 9 a gente tem Vitão, dia 16 tem o 3030, teve Maneva esses dias, tem Chimarruts. Mas qual é a capacidade? Quantas pessoas cabem na área do show? A casa é para 1.200 pessoas, o alvará dela é para 1.200 pessoas, tá? É um espaço grande, né? São, como eu falei... Não é brinquedo, né? É grande, né? E uma característica que é de fundamental importância falar. O Garden, ele tem uma pegada de sustentabilidade e de deixar um legado com pegadas nesse sentido. Então, foi feito lá uma estação de tratamento de esgoto própria para poder ter certeza de 100% do que é gerado. Não ir para o mar? Para ser literalmente não ir para o mar, né? Tratado, né? E não ir para o mar, resolver ali, né? Foi investido uma Babilônia para isso. Lá dentro não pode servir nada com materiais que não tenham destino certo. Exemplo, plástico. Então, não se serve nada com plástico, canudo de plástico, esse tipo de Canudinho. coisa. Né? Garrafa plástica, garrafa PET, talher de plástico, isso tudo está fora do Garden. Então, o Garden faz um trabalho muito forte de destino lixo zero, né? Então, saber para onde está indo tudo e ter as parcerias do destino, saber que os materiais estão sendo reciclados, né? A Concap é uma grande protagonista nisso, ajuda muito. Então, é um lugar que as referências dele vêm muito de Austrália, muito de Califórnia, um lugar que ele quer ser bacana. Tem gente que fala que quer ser chique, mas não, ele quer ser descontraído, leve, é para ser acessível, ele é inclusivo, ele olha para todos os ambientes, né? Então, como vai sediar em novembro uma feira, dá para fazer a referência ao Mercado Mundo Mix no passado. Né? A gente sediou agora em setembro, na semana de 7 de setembro, o Hope House, que é um instituto que cuida de crianças desatendidas e para adoção. Então, a gente fez um giga bazar lá, foram mais de 5.000 peças doadas e o recurso inteiro através do Hope House encaminhado para essas instituições. Então, o Garden ele tem essa pegada de como a gente inclui o ambiente dentro do nosso negócio. Pensar global e agir local. Local. E qual é o tamanho, assim, o atendimento, o funcionamento dele? É todos os dias? Fecha que horas? Onde fica? Dá uma ideia. Garden, ele fica no Novo Campeche, Avenida Campeche 3050, aqui em Florianópolis. Ele abre para a academia às 6 da manhã, né, horário de academia, e ele fecha para o horário do restaurante, último cliente, meia-noite. Então, ele transita em diversas faixas do dia.
E uma coisa que é importante, o foco do Garden é família. Né? Então, a gente faz muita ativação, como teve nas últimas 2 semanas, um projeto que chama Tactic Tum, que eram apresentações musicais de crianças das escolas da região. Então, pô, cara, encheu e foi maravilhoso. Né? Tem uma série de outras ativações para criança, porque a gente percebe, e eu como uma dor pessoal, eu tenho uma filha de 8 anos, e para eu sair, para eu me divertir, quando eu estou com a minha filha, por guarda compartilhada, quando eu estou com ela, ela tem que estar comigo. E se eu quero estar no ambiente para estar com meus amigos, a minha filha tem que ir junto. Se não tem criança junto, fica chato para ela. Se eu vou em ambiente que só tem criança, fica chato para mim. E o Garden tem um ambiente que atende muita criança, que atende muita família e que tem também essa pegada de rolê, que é ir lá para ver se tem gente bonita, vai que rola, também tem essa pegada. Então, ele circula por diversos universos aí, né? Entendi. E se alguém quiser conversar com você sobre essa tua experiência toda, você falou que tem disponibilidade para isso. Como é que as pessoas te encontram? Como é que se comunicam contigo? Bom, Instagram, Leandro Adegas, os e-mails, né? Posso passar todos aqui. Me passa que depois na matéria que vamos colocar amanhã no Acontecendo Aqui, a gente coloca toda a tua ficha técnica ali. Meu telefone pessoal, não tem problema nenhum em passar. Mas eu acho que o Instagram, o YouTube, o Facebook, as redes sociais, elas falam muito, né? E tem cada vez mais proporcionado o estreitamento da comunicação. E por isso que eu te falei, quando eu comentei do Covid, né? Que foi uma enorme surpresa para mim, porque eu achei que eu estava sozinho, isolado, e por causa das redes sociais, cara, um mundo de pessoas falaram comigo, pessoas que eu não imaginava que lembrassem de mim e acabaram lembrando, entrando em contato, outras que eu lembrava e gostava muito, mas fazia muito tempo que eu não falava, acabaram entrando em contato também. E eu vi que o mundo das redes sociais faz uma diferença absurda na nossa vida. Absurdo, absurdo. Quando a gente acha que está sozinho, a gente está com todo mundo, mas ao mesmo tempo o corpo físico está sozinho. Tá sozinho porque você quer, é uma opção sua, né? Se você se abrir, não tem sozinho, né? Não, com certeza, não tem dúvida. E isso cada vez mais tem que acontecer, né? E como é que é o marketing do Garden? Vocês já estão numa fase de maturidade publicitária, não tem essa pegada de fazer propaganda? Vocês têm uma agência de propaganda, tem uma house, não tem? Fala aí, quem está vendo você na manhã, quando for acontecendo aqui, vai todo mundo do segmento de publicidade assistir. Como é que você trabalha essa parte do marketing da comunicação? Como eu trabalho no Garden, como eu sempre trabalhei em outros endereços. Eu acredito que o marketing é construído por diversas frentes, né? Não só fundamentado na teoria acadêmica do marketing. Eu acredito que eu estar falando contigo aqui vai proporcionar uma série de relações interpessoais nossas ou exclusivas tuas, que ao ver esse material vão ver, pô, tem um Garden lá que pode fazer sentido para o meu cliente, para o meu produto, pensando na cabeça do publicitário. Né? Então, por sorte, no Garden tem pessoas que pensam muito isso. O Salomão Muraro, que é um dos sócios da Evoque, por exemplo, é sócio do Garden, é um gênio de branding. O Thiago Maia, que foi CEO do Grupo Novo Brasil, né, hoje CEO do Grupo Move, na DC7, é outro sócio que é um gênio do entretenimento. Então, a gente conversa muito, o Duda Rubin, que é dono da Surf Travel, a Júlia Sirotsky, que é uma fantástica pessoa, com uma herança na leitura de comunicação absurda. O Thiago Burgues, que é um consultor de mega empresas. Então, o que acontece? A gente troca informações, vê de que forma a gente pode atender o mercado e prospectar possibilidades.
e canais, como acontecendo aqui, eles nos trazem possibilidade de pessoas que a gente não pensou em atender, mostrar que isso é possível. Então, a gente tem demanda espontânea dessa forma, mas também a gente tem outros projetos que a gente procura parceiros. Por exemplo, a gente está montando um projeto agora para ser inclusivo para crianças com autismo se integrarem ao parque, buscar ferramentas, brincadeiras para integrar crianças autistas. Então, isso fazer... Instrutores, né? E uma estrutura de pessoas preparadas para isso, né? Agora, em novembro, a gente vai sediar no dia 21, 22 e 23 as gravações da série Crisálida para Netflix. Sim, do Fábio Cabral? Exatamente. Fábio Cabral, outro que passou por aqui. Outro que passou por aqui. E a Crisálida, ela trata de pessoas com surdez num ambiente de entretenimento e gastronomia. Então, nos fez pensar, quando a gente fez a reunião, que, peraí, a gente tem que ter um pouco dessa pegada para fazer essa turma entender. Para não fazer de conta apenas, para ser de verdade, né? Então, a gente quer fazer para ser de verdade isso. Então, a gente já solicitou ao pessoal do Crisálida para, enquanto estiverem gravando, nos orientar uma série de tópicos que a gente não sabe, por falta de conhecimento, de como atender melhor alguém que tem surdez. Que não significa, que nem fala, né? O cara é surdo e mudo. Não, o cara é surdo. Né? Então, como é que a gente pode atender? E a gente pode, sim, ser inclusivo nesse segmento. Então, são coisas que eu acho que o Garden se define muito como um hub de acolhimento, onde amigos e famílias trazem informações para ele crescer mais organicamente, né? Então, a série Crisálida é um grande exemplo. Que bom, que legal. Vai ser o primeiro verão do Garden ou já passou? O Garden inaugurou em julho de 2021. Né? Eu entrei em final de março de 22 agora. Vai ser o meu primeiro verão. Mas, de fato, é o primeiro verão que não tem Covid, que não tem uma pandemia da variante Ômicron, como teve na virada do ano. Então, assim... Máscaras, tem mais máscaras. Pô, as máscaras caíram, graças a Deus. E a gente começa a olhar um negócio com a cara mais do ser humano. Né? Antes era uma coisa que, como que pode ser feito dentro desse mundo que está mudando tanto, com tantas variantes, que as pessoas estão tendo que aprender em tempo real. Então, esse verão é o primeiro, eu acho que vai ser um verão assim pleno, que as coisas vão acontecer de forma planejada, sem ter essas mega surpresas que aconteceram aí no passado. Muito bom, Leandro. Já sabemos por onde andas, né, o que fazes. Vou deixar você fazer o encerramento da nossa conversa. Quero te agradecer muito pelo teu tempo. Imagina, você dá 1 hora do seu tempo nesse horário para conversar com a comunidade acontecendo aqui. Amanhã a gente vai publicar uma matéria lá usando esse vídeo nosso aqui. E te agradeço novamente, desejando muito sucesso para ti, muita saúde e que você encerre aí para a comunidade acontecendo aqui com a sua mensagem final. Bom, eu acho que ter a oportunidade de estar com um cara, não é porque é tu que está aqui na minha frente, mas tu é um cara que para mim é uma referência quando se fala em qualidade de informação, tá? E isso não é falado só por mim, é falado por uma série de jornalistas e publicitários que eu conheço. Posso falar do Paulo Alceu, posso falar do Edu Borges, posso falar de Fábio Cabral. Todo mundo te olha como um cara que é muito maior do que o que tu acha que tu é. Né? Não estou falando isso, não estou falando porque a gente está conversando. Sou um trabalhador apenas. E tu ser um trabalhador mostra o quanto tu é grande. Né? Porque tu trabalhou sempre, quando Davi Paes Lima, que nos aproximou, né? E o Davi sempre... Davi, cara, é um cara que eu tenho também, cara, uma admiração absurda. Porque ele sempre também, né? Talvez por ter aprendido contigo, e falando de ti, tu se mantém num centro ético que é impecável. Né? Eu nunca vi ou ouvi falar
de qualquer situação que, se tu não fosse convicto com o conteúdo, de tu fazer algum movimento. Então, tu é um cara, assim, deveria ser estudado com muito mais força, porque é o que o mercado precisa. Pessoas muito gentil, muito gentil. Não é gentileza. Tu é um cara que tem propósito, e é o que falta para a grande maioria dos profissionais. Tu tem o propósito de fazer bem feito, e eu faço questão de registrar isso, porque quando olham um Jailson trabalhando, né, e eu vi muito tu trabalhando, o pessoal não tem ideia da quantidade de trabalho que dá a fazer o trabalho que tem que ser feito. Né? E todo mundo acha que está resolvido, que a conta fecha no fim do mês. Está pronto. Está pronto. Tá tudo funcionando, foi assim, nasceu pronto, né? Então, eu faço questão de falar esse tipo de coisa, porque tu vive num mundo de publicidade e muito... É uma mistura de publicidade com jornalismo, acredito. Né? E a publicidade com jornalismo, ela tem duas características que são fundamentais. Né? O jornalismo deveria ser, e tu é, o jornalismo deveria ser colher dados e apresentar as informações a partir dos dados. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de ter jornalistas que fazem exclusivamente dessa forma. E a publicidade, ela deveria ser vender aquilo com muita verdade. Né? E tu faz isso com muita propriedade, tu vende com muita verdade. Tu não embeleza o negócio para vender. Então, tu vende muito bem, mas pela propriedade, pela qualidade do negócio. E, cara, isso deveria ser, com qualquer ícone de qualquer instituto de ensino desse segmento, deveria ser uma live para falar sobre esse tema. Porque tu é literalmente uma referência nesse assunto. Repito, muita gentileza sua. Agradeço muito pelas suas palavras, me deixo mais orgulhoso de mim mesmo. mas não é isso, não. Eu gosto de trabalhar, me dedico, sou recíproco para os amigos, né? Para os amigos tudo. E estou aqui trabalhando. Te agradeço mais uma vez pelo teu tempo. E comunidade acontecendo aqui, esse foi Leandro Adegas, que agora vocês sabem onde anda Leandro Adegas. Continua conosco aqui em Florianópolis. Campeão, muito obrigado, boa noite. Beijo para você, tudo de bom, saúde aí. Para ti também, um grande beijo e sucesso, como sempre teve, e muita prosperidade, como a gente sempre quer. Para nós todos. Um grande abraço. Obrigado, abração, até.